Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a este bate-papo promovido pela Casa de Portugal de São Carlos. Hoje, o que é que nós vamos ter hoje aqui? Vamos ter um evento sui generis. Na vida e no fado é o título desta transmissão, onde falaremos da vida artística do casal Cissa Marinho e Sérgio Borges, um casal de artistas, de alguns pormenores de suas vidas pessoais, o impacto da pandemia em suas carreiras, projetos para o futuro e, quem sabe, uma ou outra interpretação musical no contexto de alguns dos temas que irão ser abordados. Fazendo parte da geração de intérpretes da tradição musical fora de Portugal, a cantora luso-brasileira Cissa Marinho, que a maioria de nós com certeza conhece, realiza desde há cerca de 22 anos um importante trabalho de conexão entre a música portuguesa e a brasileira, com destaque para a divulgação do fado. Gravou 3 álbuns, a saber, Cissa Marinho ao vivo, em 2006, CD e DVD, Minhas Raízes, em 2008, e Além Mar, Além de Mim, em 2012. Tudo indica, e eles vão nos confirmar durante a conversa que iremos ter com eles, tudo indica que este ano está previsto o lançamento do álbum Fado Trocado com músicos brasileiros e portugueses, assim como o anterior, produzido pelo renomado cantor, músico e compositor português Jorge Fernando, que tocou e compôs com aquela que é considerada a diva do fado em Portugal, Amália Rodrigues. Conta também com a participação da fadista portuguesa Fábia Rebordão e do respeitado guitarrista José Manuel Neto. Quanto ao Sérgio Borges, bem, ele é, além de violonista, cavaquinista, baixista, arranjador e produtor musical, o marido de Cissa Marinho. Companheiro inseparável em todas as horas do dia. Acompanhou artistas portugueses como Dulce Pontes, Jorge Fernando, Marina Mota, Zé Perdigão e artistas portugueses radicados no Brasil, como foram os casos de Roberto Leal, falecido, Mário Rocha, Glória de Lourdes, Terezinha Alves, Dan Félix, Sebastião Manuel. Como integrante do trio Manuel Marques, ele já acompanhou Roberta Miranda e Hebe Camargo, tendo participado de shows em Moscou com o guitarrista Ricardo Araújo e junto a Fafá de Belém em shows de música portuguesa. Minha querida Cissa Marinho, meu querido Sérgio Borges, muito obrigado, boa noite para vocês, muito obrigado por estarem connosco. Olá, Rui. Olá, Paulo. Olá, Geraldo. Olá, cidade de São Carlos, não é? E, claro, quem estiver mais nos assistindo, é um prazer enorme estar aqui. Sabe o quanto eu gosto de estar com vocês e estar nessa cidade que sempre me acolhe com muito carinho, muito carinho. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a vocês dois. Cissa, eu conheci você acho que conheci você, quer dizer, você me foi apresentada durante um espetáculo, mais ou menos em 2018, e realmente o que eu notei, em primeiro lugar, o que eu notei foi, além da interpretação, obviamente, extraordinária de vocês os dois, eu notei aquele olhar, um estar, um sentir que ultrapassava e muito o mero estar a interpretar. O Sérgio, eu vi ele como com aquela timidez característica dele. Eu sempre notei o Sérgio tímido, mas, por outro lado, sempre muito compenetrado, atento e entregue completamente à viola e à voz presentes. Neste contexto, Cissa, eu gostava de saber um pouco da vida pessoal de cada um de vocês, desde a adolescência até, não entrando ainda na carreira, mas um pouco da vida de vocês em termos de adolescência. Como é que foi? Bom, no meu caso, eu tenho que falar um pouquinho antes dessa adolescência, porque
a música, ela está em mim desde muito menina. Meus pais são portugueses e meu pai é do Minho, ali perto de Faf, né? Pertence a Faf e Guimarães. A minha família é Faf e Guimarães. Meu pai é de Ardegão, uma aldeiazinha pequenininha, não é? Mas a família é de lá. E o meu pai, ele já cantava na aldeia, nas festas em Portugal. E o meu pai era tenor, infelizmente já se foi, está cantando em outro lugar. E eu sempre tive da parte do meu pai muita música, e muita música portuguesa, né? Da aldeia e tal. Então, a música, quer dizer, a adolescência, ela vem já carregada de toda essa gama das tradições portuguesas, né? Então, eu sempre fui muito portuguesa. Eu sempre defendi Portugal até a terra dos meus pais, né? Então, a minha adolescência, ela vem entre Portugal, eu sou brasileira de coração, sou brasileira, né? Nasci nessa terra linda, maravilhosa, mas eu sempre digo que nas minhas veias corre vinho e vinho verde do Minho, entendeu? Então, mas a música, eu digo, eu sempre fui, eu estudava, mas eu queria ser cantora. E aos 8 anos, mais ou menos, fui convidada a cantar naquela época, Francisco Petrônio, que foi um grande, né, um grande cantor aqui, bastante conhecido, e como bom português, que não deixava sua filha, não é, por medo e tudo mais, meu pai não deixava. Então, eu ia me apresentar em algum lugar, ia num programa, meu pai, eu ia uma vez, depois eu não voltava mais, porque meu pai era convidado a voltar e meu pai não me deixava. E estudei um pouco de piano, pouca coisa, mas estudei um pouquinho de piano. Então, a minha adolescência sempre foi permeada de música, não é? E trabalho, porque na minha casa tinha que se trabalhar. Meu pai tinha restaurante e nós tínhamos, eu e minha irmã, somos em duas, né? Nós tínhamos que ajudar ali a servir a mesa e recolher as louças e lavar, e tinha que fazer coxinha e empadinha com a minha mãe à noite e estudar, né? Então, eu vou te dizer que eu tive uma adolescência bastante privilegiada, não, porque eu tive pais que me deram um norte, né? E valores. Eu acho que é isso, né? Sem entrar ainda nos detalhes Os detalhes. maiores, mas aos 4 anos que eu escutei a Amália cantar Foi Deus, num bolachão que uma tia trouxe, e eu não deixava ela tirar mais aquilo da radiolinha, né? Uhum. Enquanto eu não decorei aquela letra toda para poder cantar. Mexeu comigo assim, é algo é, é algo que está dentro de mim, né? Eu me sinto realmente portuguesa e me sinto brasileira, dá para entender? É uma coisa muito forte. Eu não deixo de ser portuguesa. Podem me dizer que eu não sou, não, eu sou portuguesa, né? Como então é isso para mim, né? Agora, Sérgio. Agora sou eu. Boa noite, oi, boa noite, Paulo, boa noite, Adão, boa noite a quem está nos ouvindo. Bom, no meu caso, eu sou paulista, filho de baiano. Eu falo que eu sou baiano também, que tem o sangue, né? Mas eu nasci em São Paulo e morei em São Paulo até os 11 anos. Por que isso? Porque eu tinha um problema de bronquite muito, muito forte. Eu estava várias semanas em hospital, tudo, e os médicos sugeriram que eu saísse da poluição, saísse do clima daqui. E aí, nessa altura, eu fui morar em Senhor do Bonfim, na Bahia, onde meus pais nasceram. E eu cresci, só que eu cresci ouvindo o meu tio tocar, meu irmão do meu pai, que é músico, né? O Bonfim, o nome artístico dele é Bonfim. Então, a minha infância musical foi
foi ouvindo meu tio tocar violão. E eu levei isso comigo para a Bahia. E lá, por acaso, eu conheci o professor que foi do meu tio também. Foi onde eu comecei a estudar violão. O mesmo professor dele, o primeiro dele, né? E eu morei 4 anos lá com meus avós maternos, até os 16. Depois voltei para São Paulo, terminei meus estudos aqui. E como eu iniciei no violão lá, quando eu cheguei aqui, eu quis continuar estudando. Foi de outra escola, fiz cursos e foi nascendo em mim essa vontade de ser músico também. Apesar do meu pai ser contra, né? Meu pai era um metalúrgico, né? Ele queria que trabalhasse em empresa como ele, né? Mas o bichinho da música é difícil, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A vocês os dois, início da carreira, mas é assim, porquê o fado? Bom, é o que eu te disse. O fado, embora eu tenha muitas referências, né? Eu não canto só fado, eu gosto muito de música popular brasileira, de samba, de música italiana, de tango, não é? Tive grandes referências, né? Grandes referências. Só que o fado, olha, eu não sei nem te dizer assim exatamente, ele é tão forte dentro de mim, ele me fala tanto a alma, que desde os 4 anos que eu nunca deixei de escutar fado. Eu podia estar, mesmo durante a minha adolescência, Beatles, né, as nossas referências, mas eu escutava Amália Rodrigues, né? Então, isso está dentro de mim. E aí eu fui crescendo com a Amália e vendo aquela coisa de sentimento, que eu acho que é o sentimento que o português ele traduz ali naqueles poemas e naquela melodia de um povo, né, que teve uma valentia de sangrar os mares e ter que sair da sua terra. E eu vivi muito isso com os meus pais como imigrantes, não é? Então, o fado, mesmo quando eu comecei a cantar em programas de televisão, menina, né, que eu ia uma vez, eu cantava, era um fado, já. Eu cantava uma música brasileira, mas eu tinha que cantar um fado. Então, para mim, ele foi uma escolha. Primeiro, porque eu já comecei a cantar, minha carreira eu comecei a cantar já bem madura. Ele teve essa escolha por amor mesmo, né? Por uma coisa de visceral minha. E claro, e também porque na época foi o caminho que se abriu para mim, porque se abriu mesmo, né? Aí depois a gente até pode entrar nesse momento. E o caminho se abriu e eu falei, agora eu vou. Agora ninguém me segura. E aí está a minha alma mesmo. Por isso o fado. Bom, no meu caso, eu não conhecia fado. O que eu conhecia de música portuguesa era Roberto Leal, né? Então, quando eu voltei da Bahia, tinha uns 16 anos, esse meu tio que morava lá na casa dos meus pais também, ele estava trabalhando com o professor Manuel Marques, que era um guitarrista português, né? E foi aí que eu comecei a conhecer alguma coisa também. Que ele trabalhava em música instrumental e também acompanhava os fadistas daqui. Posteriormente, né, comecei a trabalhar em firma primeiro, né, depois em depósitos, material de construção, só que aquele desejo de ser músico, né, até que surgiu a oportunidade de eu dar aula de violão e cavaquinho. E nesse período foi onde meu tio me encaixou num grupo folclórico chamado Grupo Folclórico Minhoto. Se eu não me engano, foi em 95, assim, 95. eu tinha 27 anos. E depois surgiu uma vaga para entrar nesse trio instrumental, Manuel Marques.
foi aí quando eu iniciei na música portuguesa, comecei a acompanhar todos os fadistas daqui, né? E aí as portas começaram a se abrir e eu comecei a me apaixonar também por esse estilo musical. Hoje faz parte da minha vida já, né? Deixa eu perguntar, como é que vocês se conheceram? Isso agora é uma pergunta assim. Como é que vocês se conheceram? E já agora deixa eu perguntar já a seguir, por que é que se casaram, não é? Como é que se casaram? Como é que isso aconteceu? Cissa. Bom, Rui, claro, eu comecei a cantar, eu fui fazer faculdade, eu sou psicóloga, não é? Ah, Eu, eu sou psicóloga, só que assim, eu fui fazer faculdade, eu voltei a estudar em 97. Eu já tinha 38 anos para 39, em 97, né? Não, minto, perdão, 96. Eu comecei a fazer faculdade, voltei. Eu fui casada 26 anos, fui casada há 26 anos e tenho 3 filhos, tenho 4 netos, não é? E eu comecei a cantar, então, eu fui fazer faculdade e depois, no ano seguinte, em 97, foi quando eu fui convidada a cantar. Claro, eu estava procurando, né? Eu ainda era casada, estava procurando, eu queria cantar e estava no segundo ano de faculdade. E aí foi quando eu entrei na música portuguesa, né? Fui cantar. E o Sérgio, ele já tocava muito antes, quer dizer, pelo menos uns antes de eu entrar a cantar. Eu comecei em 97, ele começou em 95, só que nós temos 10 anos de diferença. Eu sou mais velha que ele. É uma criança. Eu tenho 10 anos mais do que ele. Então, eu já tinha 39 anos quando eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar, eu conheci todo mundo do meio do fado, menos o Sérgio, que eu cantava acompanhada com o tio dele, não é? E aí eu comecei. Esse é um fato interessante, né? É, Eu via ensaiar com o trio Manamax, né? E saía do ensaio, meu tio falava para mim, eu vou ter um ensaio agora com a Cissa, né? E tudo. Mas não conhecia. Eu fiquei muitos anos, né? eu conhecia, eu falei, o A gente se Bonfim, conhecia de ouvir de falar ouvir só, né? falar. Eu era casado também, fui casado também há 8 anos. Exatamente. E foi, acho que foi o ano do rancho, né? Foi em 2003. 2003, exatamente. Eu cantava num restaurante, né, no Rancho 53, aqui de perto de São Roque, Araçariguama, que eu comecei a cantar lá em 2001, né? Porque eu comecei a cantar, cantei 2 anos, parei 2 anos, e em 2001 eu voltei. E aí foi direto, né? Esse ano está fazendo aí 25 anos, Bodas de Prata, que eu canto, né? Esse ano, em junho agora. E aí, em 2003, eu estava fazendo com um amigo, nós íamos fazer um aniversário e nós não tínhamos violonista para isso nesse dia, porque são poucos os músicos que tocam, né? A gente tem que se dividir entre todos os cantores, é uma loucura. Quem chega primeiro leva, né? E foi quando eu conheci o Sérgio, em 2003. Aí, nesse ano, né? Logo depois que eu o conheci, o nosso violonista que tocava para a gente faleceu em outubro, e nós pensamos no Sérgio para substituí-lo. E aí nós nos conhecemos, não é? E com ele, nós começamos a fazer coisas diferentes. Porque o Sérgio é uma pessoa, na minha opinião, né? Não estou falando como marido, estou falando como profissional, como músico. O Sérgio, para mim, é uma pessoa que te dá uma segurança e tudo que você precisa, ele está junto. E, claro, as ideias muitas vezes vêm dele, né? É uma pessoa, como você falou, tímida.
E no palco a gente começou a se revezar assim. Eu puxava o Sérgio para interagir com a plateia, não é? Porque ele abaixava a cabeça e às vezes nem levantava a cabeça, sabe, para olhar para as pessoas, que ele era muito tímido mesmo. E então, Ainda sou, né? então eu olhava para ele, falava com ele no palco para ele ir tirando, e ele realmente foi. Depois comecei a pedir para ele cantar, para abrirmos vozes, né, juntos e fazer algumas coisas juntos, que foi uma diferença, né? Assim, não era uma dupla, mas ele fazia. E aí, nesse ano, né, eu me separei depois em 2004, e mais tarde o Sérgio se separou, acho que... Eu me separei em 2006. 2006. Também não estava né? bem casamento. E aí a gente acabou... E aí, claro, a gente já se conhecia diferente. E começou a se olhar diferente, porque até então não olhava diferente nada. Porque... E a gente... Mas, assim, eu acho que tinha uma troca primeiro da própria música. O Sérgio é muito sensível. Então, muitas vezes eu estava cantando e eu olhava para o Sérgio e eu via aquela coisa, aquilo era como se ele também me levasse para uma interpretação maior dessa sensibilidade que ele tem em relação à música. Porque o Sérgio, ele quando toca, é quase que ele toca para as pessoas, mas ele toca para ele ali, sabe? Só que ele envolve quando ele toca. Pronto, agora eu vou ficar tímido de novo. Mas, quer dizer, e no fim, eu sempre brinco, né? Eu brinco que eu casei com a pessoa certa, não é? Uhum. Casei com a pessoa, excelente músico, professor maravilhoso, um homem íntegro, não é? E ainda me lava a louça em casa. O que é que eu quero mais? Muito bem. Deixa-te falar uma coisa. Se eu fizesse aqui um desafio para vocês, você tem alguma música que possa recordar esses tempos? Tem algum fado, alguma interpretação, algum tema que recorresse aí atrás, fosse para trás? Tem? Sim. Acho que a gente, o tema, mais uma vez, né? Você falou de Jorge Fernando logo no início. Isso. Nosso amigo, uma pessoa muito querida, muito generosa, né? E quando nós começamos a tocar juntos, foi a primeira música que a gente cantou juntos quando ele abria a voz comigo, e é um tema de Jorge Fernando chamado Chuva, que foi assim o que levou Marisa, né? Essa música foi do primeiro CD da Marisa e que a levou aonde ela está, né? Começou daí, né? Jorge Fernando, Chuva. A gente vai fazer um pedacinho aqui. Um pedacinho aí para nós podermos curtir um pouquinho. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há dias que marcam a vida e a alma da gente. E aquele em que tu me deixaste, eu não posso esquecer. Na chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Ai, meu choro
perdida, gritava a cidade, e o fogo do amor sob a chuva a instantes morrerá. A chuva ouviu e calou meu segredo, a cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Eu até desliguei o microfone que eu não queria. Nossa, maravilhoso, cara. A música faz é quase que a moldura de vocês os dois, não é? É uma moldura. Que muito legal mesmo. Realmente vocês têm esse dom. Eu acho que isso é um dom, isso não se aprende, isso nasce com as pessoas, não é? De vocês poderem repassar isso para nós, esse amor também, ao fim e ao cabo, porque isso é uma canção de amor, ao fim e ao cabo, não deixa de ser. Sim, Não deixa de claro. ser canção de amor. Sim, sim. O Paulo tinha levantado a mãozinha, eu acho que ele queria fazer algum comentário ou alguma pergunta. Paulo, desliga o teu microfone, por favor. Boa noite, Cissa. Boa noite, Olá. Sérgio. É sempre um prazer escutar do vosso lado. Vocês me fazem recordar muito Portugal, porque eu sempre gostei de nunca perdi a oportunidade de ir a uma noite de fado. Eu vim para o Brasil em 2001 e eu sou de Leiria, uma cidade a 130 quilómetros de Lisboa. Conheço. Mas olha, eu posso dizer-vos, eu acho que a cada 6 meses, no mínimo, eu me deslocava a Lisboa propositadamente para ir assistir a uma noite de fado. E eu ia naquelas casas de fado do Bairro Alto, e o Rui conhece, certamente, o Adão acredito que não conhece, a Cissa também já foi lá, né? Sim, e o Sérgio. Conheço bem. Então, são restaurantes pequenos. Você ali tem que 20 pessoas, o máximo 30 clientes, né? Então, isso é o local perfeito para cantar o fado. Curiosamente, a primeira vez que eu fui a um show de fado no Brasil foi aqui em São Carlos, com a Cissa Marinha e com o Sérgio, e antes de vocês começarem a ir no restaurante do Solar dos Portuga, vocês foram fazer um show no Clube dos Engenheiros. Isso. E eu fiquei abismado quando eu entrei, porque tinha cerca de 300 pessoas. E eu pensei, mas como é que é possível eu ir assistir a uma noite de fado com 300 pessoas? Um lugar assim, um espaço bonito, mas isto não vai dar certo. Isto não vai dar certo. Bem, e é incrível que deu certo. Deu certo e eu entendi o porquê, e agora, hoje eu entendi mais. Quando a Cissa falou que era psicóloga, né? Sim. Então, acho que você conseguiu conciliar o fado com o gosto das pessoas, principalmente com o gosto do brasileiro. Porque aquela velha máxima do fado, silêncio que se vai cantar o fado, ela existe em Portugal, mas no Brasil não existe. Aqui você está cantando o fado e o povo está todo... É assim. Não tem jeito. Então, o que eu senti na Cissa é que ela, além de fadista, ela é uma festivaleira também. Ela consegue pôr as pessoas a dançarem.
se necessário for, numa noite de fado. O que é fenomenal, que eu em Portugal jamais imaginava assistir a uma coisa dessas. E aqui com a eu acho que até nos seus fados você faz uma mistura do fandango também, né? Sabe o que é, Paulo? A gente tem que ver o lugar onde a gente está e a cultura que a gente está. O brasileiro, né? Nós, eu digo, muitas pessoas não sabem, não sabe o que é o fado, né? Quer dizer, hoje, deixa eu colocar assim um pouquinho no tempo, né? Quando eu era menina, havia muitos programas aqui em São Paulo e muitos programas portugueses, né? Ou seja, direcionado para a colônia portuguesa. Haviam casas de fado aqui que não se fazia barulho. Eu cheguei a ir, né? Já madura e realmente se fazia silêncio total. Só que as coisas mudam, não é? Já não é o mesmo público que se tinha naquela época. Já não são, digamos assim, a colônia portuguesa que está presente. Nós temos uma gama de culturas diferentes. O brasileiro, ele dá valor, mas ele não escuta nem assim. Mesmo nas casas de choro, que às vezes você quer, eu quando vou, quero escutar, né? Mas é o jeito do brasileiro. O brasileiro é isto, né? Quer dizer, então, o que eu comecei a reparar? O repertório, ele não pode ser feito só com fado, né? Aquele fado, o fado castiço, que eu amo, né? Que é o fado castiço, que te traz lá a interpretação do seu âmago, né? Então, você tem que ter uma escolha de repertório onde você não entre só com fados, você entra com folclore, você entra com uma música, né? Uma marcha, e vai convidando o povo para participar. Porque é esse o nosso jeito, né? E os restaurantes aqui todos são grandes, Mas, não é uma casa... Cissa, mas também não é uma questão de quebrar um pouco o melancolismo, entre aspas, do sentimento do fado, também? Sim, sim, eu acho que é o que você falou. A gente aqui não teria condição de ter só fado, é outra cultura. Eu vou para Portugal, quer dizer, quando a gente vai para Portugal, né, Sérgio? Gente, eu falo muito, às vezes meu marido fica só aqui na observação. Mas quando nós fomos a Portugal mesmo, para entrar ali no meio do fado, eu vou ser sincera para você, ali é mágico. Ali mexe com a tua pele, as interpretações. Primeiro que é pequeno, é intimista, claro que também tem maiores, mas não casas de fado, são sempre pequenas. É intimista e assim, as pessoas vão o artista, ele tem que ter essa coisa tão forte que te leva o público a ir junto na letra, a esse sentimento, né, da vida cotidiana cantada no fado, dos amores passionais e outras tantas coisas que tem no fado, né? E então é mágico, você se arrepia, é uma coisa muito... Só que nós estamos, é o que você falou, em outra cultura, né? O brasileiro é samba, né? Então, quando você consegue, a minha intenção, quando eu misturo, quando eu brinco, é cantar o fado ali no momentos, né? E trazer o público para conhecer um pouco mais que não conhece a música portuguesa. E trazê-los para mim. Então, eu vou vendo por onde que eu vou indo para que eles voltem. E, no fim, até hoje está dando certo, não é? Mas é o que eu falo, a gente tem que respeitar as culturas, não adianta. E outra, em Portugal, o fado, a música, o fado, é o prato principal do restaurante. No Brasil, nós não somos. Nós somos um complemento, mas que depois você vai entrando, e as pessoas já vêm por causa da música também, né? E eu tenho uma coisa que eu vou fazendo, né? Que a gente até conversa muito. Eu vou falando sobre o que eu conheço, sobre termos portugueses. Isso foi quando eu comecei a cantar, que uma senhora levantou e perguntou para mim o que é mouraria.
Então, eu comecei a ter esse feeling de falar, olha, vamos à Moraria, este fado. A Moraria é um bairro tradicional de Lisboa, onde ainda hoje se canta, né? E se ouve o fado, e chama-se Moraria, porque ali os mouros chegaram, fincaram suas raízes e fizeram o seu reduto, não é? Então, eu explico, porque as pessoas que não conhecem, então elas começam a entender um pouquinho do que é, não é? E acabam gostando e, graças a Deus, voltando, né? E eu fico feliz porque a gente leva a música portuguesa. E, seja como for, antes da pandemia, nós cantávamos em 12 restaurantes, né? Diga, Sérgio. Já fala, né? Não, oi, desculpa, eu queria te fazer só uma pergunta mais técnica sobre a live. Essa live está sendo transmitida ao vivo? Ou é gravada? É ao vivo, acho. É ao vivo? Nós estamos... Está sendo gravado. Ainda só para terminar, ainda sobre Sim, essa desculpa. variedade, né? Do fado, que não canta só o fado de Lisboa, a Cissa canta fado de Coimbra, canta os fadinhos, as marchas, o bailinho da Madeira, né? Que é o Tudo muito nos folclore. alegra. Eu estive no começo deste mês, no dia, não sei se foi dia 2, se foi dia 3 de março, lá em Santos, na Tasca do Porto, que Sim. me encontrei lá com a Cissa, Pois o Sérgio, o Wallace, e fiquei muito surpreendido. No final, a Cissa nos brinda com um outro fado que eu jamais escutaria, jamais imaginaria que escutava na vida, né? Um fado cantado em japonês. Ah, meu Deus! Essa me deixou assim. Portanto, Cissa, faz favor, nos brinda hoje com essa. Não sai daqui sem nos brindar com essa, por favor. Não, eu vou te dizer, ele não é um fado, é uma música japonesa, não é? E assim, a colônia japonesa é uma colônia que prestigia muito a música portuguesa, né? A gente e no Japão tem uma cantora já há muitos anos que esteve em Portugal por mais de um ano com 2 músicos para aprender fado, de tanto que ela gostava, porque Dona Amália já tinha levado o fado para o Japão, não é? Então, eu sempre falo dessa cantora, né? E lá, sim, ela canta fados em português e em japonês. Né? Ela canta nos 2 idiomas. Então, quando tem tem alguém da colônia, então eu brinco que não é um fado, mas vamos fazer um fado e cantar em homenagem a essa colônia que sempre é tão educada e ouve aquilo, ouve com muito carinho e respeito a música portuguesa e gosta. Então, eu vou fazer um pedacinho, tá bom? Um pedacinho. Hari no hi, hitori pochi no yoro, hitori pochi no yoro. Arigato. Realmente só aqui nesta transmissão é que a gente queria uma coisa destas. Deixa mudar um pouco agora de assunto. Deixa falar uma coisa. Como é que foi a vida de vocês, a vida artística de vocês durante a pandemia, nomeadamente nos anos 2020 e 2021? Bom, eu fiquei desempregado. É porque você é professor de música também, não é? Não, eu só trabalho tocando, né? Só trabalha tocando. Como é que vocês conseguiram gerir esse problema? A gente estava com uma agenda muito boa em 2019, né? 2019, quando começou.
agenda, inclusive tinha viagem para Portugal, no meu caso, né? Tinha uma viagem para Portugal, uma viagem para Cabo Para Verde. Cabo Verde. E a partir de março foi cancelado tudo. Tudo Né? cancelado. Tudo. Então, a nossa sorte, como a Cissa é funcionária pública também, né? E aposentada, né? Tive um pouco a ajuda da minha família também. Mas vocês fizeram espetáculos online também, não fizeram? Alguns? Mas muito pouco, né? Foi pouco e sem retorno sem retorno, financeiro. Mas para né? as Claro, pessoas também não esquecerem da gente. quando a gente foi chamado, por exemplo, para fazer algumas lives específicas, né? Então nós ganhamos, né? Sim. Ganhamos sim, né? Teve um valor, claro. Sim. Mas as nossas lives nós resolvemos fazer primeiro porque a gente tem que cantar, né? Senão a gente fica os dois tocando e cantando. Então, não ser esquecido também. E a gente trabalhou ser... um pouco na época da eleição. Exatamente. Né? Que eles fizeram uma aberturazinha, né? E alguns restaurantes resolveram fazer, mas depois acabou a eleição, fechou tudo de novo, aí parou de novo. E só voltamos no ano passado, de agosto para setembro, né? Sim. E aí começamos de novo a fazer nos restaurantes. Então foram tempos difíceis para vocês. Aliás, para todo o artista, não é? Não só para vocês. Sim, não, eu tenho amigos meus que venderam os instrumentos para poder se alimentar, né? Sim. Tem alguns que nem voltaram a trabalhar mais com música, foram para o Uber, para alguma coisa assim nesse sentido. Algumas alternativas. Muito triste. Deixa agora eu fazer aqui uma outra, já que estávamos a falar de pandemia e de momentos menos bons, vocês são capazes de imaginar não, mas são capazes de reviver o seguinte: qual foi o melhor momento, o melhor sucesso para vocês e qual foi a maior decepção que vocês já passaram na vida artística? Conseguem recordar? O maior sucesso. Qual foi para vocês aquele que realmente está lá em cima? Em Portugal, né? Eu acho que a gente fez um pré-lançamento desse CD que a gente pretende lançar esse ano, que foi, acho que um dos maiores públicos que a gente teve, né? Foi onde? Foi em Santos. Foi em Santos. Foi no Sesc. No Sesc Santos. Foi 600 pessoas, né? Quanto? 600 pessoas. É muita gente. Para a gente realmente foi um show que a gente fez. Eu estou falando de coisas que marcaram, né? Um show que a gente fez na Casa de Portugal com o Jorge Fernando e a Fábia Rebordão, né? Nós todos no palco, né? No meu caso também, as minhas idas a Portugal com o Wallace, né? Para mostrar o nosso trabalho instrumental. Esse ano mesmo a gente foi a Paris, né? Eu nunca tinha ido à França e fizemos um show lá, foi muito bacana mesmo. Acompanhamos uma fadista lá do Porto, né? Mas não fomos só acompanhar, a gente também foi mostrar o nosso trabalho instrumental, né? E em seguida Paris, né? No dia seguinte a gente já fez duas apresentações. Em Paris, vocês atuaram onde? No Museu da Música. Museu de la Musique, né? Uma coisa que você falou. Isso. E depois fizemos no Museu da Música em Lisboa, mas aí só instrumental, só eu e o Wallace, né? Legal. Então foi bem bacana. E o pior? Decepção foi perder todos os trabalhos dessa pandemia. Essa terá sido a maior decepção da carreira de ambos, foi realmente a pandemia. Para mim foi. Eu não sei se a gente pode dizer decepção, porque isso foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Não é? Não éramos, se você for pensar, não éramos só nós, né? Quer dizer, só músicos, entrou aí né? Foi realmente uma fatalidade, né? Eu não posso te dizer que eu tive algumas pequenas decepções, mas nada que me afetasse, muito sinceramente, né? Eu acho que a música, para mim, ela me trouxe muita coisa. Ela me trouxe a possibilidade de eu fazer aquilo que eu queria desde muito pequena,
Eu queria ser artista, né? Eu queria ser cantora, eu queria ser atriz, né? Mas eu tive oportunidade, mas cantora a priori, né? Eu tive a oportunidade. Então, a música ela me trouxe coisas muito boas. Inclusive, né? Eu posso, assim, dizer que mesmo, né? Financeiramente, ela me traz ainda um ganho maior do que como psicóloga, Claro, não é? claro, Financeiramente. claro. Mas ela me trouxe mais do que isso. Ela me trouxe a possibilidade de ser, Era o que eu falei do início, não é? Quando eu entendeu? vi que você realmente era o ser, aquele ser. Ela me trouxe, né? Ela me trouxe, eu posso dizer que ela me trouxe a minha identidade de volta, Entendi. né? Ao longo de muitos anos, eu fui perdendo um pouco a minha identidade com coisas que aconteceram, né? Mas a música, ela me trouxe outra vez para aquilo que realmente eu sou. Então, eu sou essa pessoa que você vê assim, né? Fala muito, muito. Eu já acordo cantando. Os meus filhos falavam para mim, mãe, menos, pelo amor de Deus, pleno domingo, você cantando fado, logo às 9 horas da manhã. Tem um fato interessante que assim, meu pai não queria que eu fosse músico, mas não por não gostar de músico, né? O irmão dele foi músico, né? E ele não acreditava que isso me desse algum retorno financeiro. Acho que era mais por esse lado aí, né? E, claro, eu sempre fiz muito para agradá-lo mesmo, né? Eu amava meu pai, né? Amo meus pais, né? Minha mãe está viva ainda. Mas, assim, uma alegria que eu tive foi pouco antes dele falecer. Eu estava indo levar ele no médico. Ele estava bem ainda, mas eu estava indo levar numa consulta. E a gente parou no farol, né? E parou um cara com um outro carro do lado, com a janela aberta. Ele com a janela aberta e o cara com a janela aberta. E ele, do nada, né? Do nada, ele virou para o cara, um desconhecido. Ó, meu filho é músico e tudo. Eu não sabia onde pôr a cara, mas ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi que ele tinha já um orgulho da minha profissão também, né? Então isso daí foi bem marcante, assim, eu não esqueço, né? Bem legal. Ou seja, antes dele partir, ele mostrou para mim que A sua admiração, a admiração que ele tinha por você e pela sua arte, Sim. não é? Ao fim e ao cabo, você é um artista, não é? Não é um músico. eu fico até Quer dizer, é emocionado. músico, mas acima de tudo é um artista. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm um outro elemento, um outro membro do trio, que é o Wallace Oliveira. Como é que ele aparece aí no meio? Aliás, deixa eu referir que o Wallace Oliveira é um dos melhores guitarristas, um dos melhores executantes de guitarra portuguesa que eu já vi ao longo da minha vida. E isto sem estar a, enfim, a ter aqui considerações ou fazer elogios despropositados, mas realmente ele é um executante extraordinário. Como é que o Wallace aparece aí no meio de vocês? Bom, o Wallace, ele é meu sobrinho não de sangue, ele é meu sobrinho ele é sobrinho da minha ex-esposa. Então eu conheci ele desde criança e eles me chamam de tio. Eu falo eles porque tem ele e a irmã dele, né? É um casal. Eles me chamam de tio, me consideram tio até hoje, né? E virou tio mesmo, né? E o Wallace, eu dei aula para ele de violão quando ele tinha 7 anos. Ele sempre teve muito jeito para música, né? O avô dele tocava um pouquinho também, né? Gostava de violão, gostava de música. E o Wallace que herdou isso, né, dele. A mãe dele cantava na igreja também, canta bem, né? É afinada. Tudo. Então eu dei aula de violão para ele tinha de 7 para 8 anos. E ele aprendeu, ele fez. Eu tive apresentações da minha escola na época que ele participou, fazendo músicas difíceis. Ele tocou Baquianinha. Ou seja, não é uma coisa tão simples. O violão era maior do que ele. Sérgio, já agora termina, não é? Não tá, você só está dando migalhas, só está dando migalhinhas. Por favor, já agora mostra aí um pouquinho. Já toco ela para você. Mas assim, o Wallace tocou isso daqui, que é uma música do Paulinho Nogueira, que foi uma das minhas referências, né?
Mas Paulinho Nogueira era um violonista da época da Bossa Nova, tocava choro, né, e tudo. E essa música dele ele fez em homenagem a Bach, porque ele gostava muito de Bach, né? Então, chama Bachianinha número 1. E eu passei isso para o Wallace, ele tinha 8 anos, né? E ele aprendeu, assim, tanto que ele fez uma apresentação. E outra, na apresentação ele tocou, né? Não teve medo do público, não teve nada, tocou muito bem. Passou-se o tempo, como eu tinha conhecimento nesse grupo folclórico Minhoto, eu encaixei ele também no grupo, pequenininho, né? Cabelo aritana, né? Ou seja, ele foi bem lá também, o pessoal gostava muito dele. O grupo acabou porque o dono do grupo faleceu, o Fernando. Só que aí depois eu me separei, né? E a gente se separou, se afastou um pouco. Só que quando ele tinha 17 anos, pintou para mim uma viagem para Portugal, só que para ficar um mês lá, tocando com o grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo, só que sem ganhar. Eu não ia gastar nada, mas também não ia ganhar nada. Eu falei, para mim não dá, porque ia ficar sem trabalhar um mês, não tinha condições. E aí eu indiquei o Wallace, que ele estava desempregado na época, e ele foi, adoraram ele conseguiu conhecer o Portugal todinho, primeiro do que eu até, né? Só que nesse meio tempo ele também aprendeu guitarra elétrica e virou roqueiro. Tinha grupo de rock, né? O grupo dele mesmo, né? E ficou muito bom de guitarra. Ele era o líder do grupo dele, inclusive. Ensinava o pessoal a tocar bateria, ensinava o pessoal a tocar baixo, tudo, né? E ele comandava ali mais ou menos o grupo. E o fado, como é que aconteceu? A tia dele me escreveu para eu arrumar um trabalho para ele na música, né? Que é o que ele Isso queria, né? foi em 2014. Ela me mandou uma mensagem: Sérgio, será que você não consegue um trabalho para o Wallace na música? Eu já estava pensando nisso há algum tempo, só que eu não tinha pensado na guitarra portuguesa. Como ela me sugeriu isso dele trabalhar comigo, e a única opção seria ele aprender outro instrumento, no caso a guitarra, eu fui lá na casa dele e falei: olha, você quer trabalhar com música, trabalhar comigo? Você podia aprender guitarra portuguesa, você topa? Ah, tio, topo. Né? E aí eu consegui uma guitarra portuguesa, né? Ganhei de um amigo uma guitarra portuguesa. E a princípio eu pedi para o Ricardo Araújo dar umas aulas para ele, o Ricardo não teve tempo. Eu até ia pagar essas aulas, né? Ia pagar 3 meses de aula para ajudar ele, que ele estava realmente sem desempregado, sem grana. Aí o Ricardo não pôde, eu falei, pô, o único jeito é eu mesmo iniciá-lo, né? Como eu trabalhei muitos anos com o Manuel Marques, guitarrista, eu tinha todo o material de aula de guitarra dele, que ele me passou. Então, eu comecei a passar essas aulas para o Wallace. No caso, ele já tinha essa mão, né? Daqui desse lado. O que faltava era aprender a técnica aqui da guitarra, que é diferente, bem diferente do violão, de qualquer instrumento, né? Que é com as unhas. Né? Isso. Então, eu expliquei para ele, né? Fiz umas 2 unhas para ele, que é uma do indicador e do polegar. Ensinei ele a fazer e passava a lição. Era engraçado que ele tocava com muita força, estudava e quebrava, né? Ele quebrou várias unhas, né? Mas guitarra portuguesa é só com as 2 unhas, não é? Só com o polegar e o indicador, né? Você põe o indicador aqui e toca nesse sentido, assim, como se fosse uma palheta, mas nesse sentido. Né? Entendi. Não assim, com a palheta assim, com esse dedo, e o polegar, né? Para baixo. O baixo. Mas com uma unha. Uma unha postiça. Não com a unha postiça, isso. Então, eu expliquei para ele isso, e a minha surpresa foi que, assim, eu passei algumas coisas bem simples para ele, pegou muito fácil, ele gravava no iPhone dele, né? Me mandava um vídeo, eu falei, tio, tá bom? E eu percebi que ele realmente estava, né? Aí comecei a passar coisas mais difíceis, né? Um corridinho, um brasileirinho e tudo, e ele pegou muito rápido. E aí eu falei para ele, Wallace, é assim, eu não sou professor de guitarra, você vai ter que se virar, só que hoje está muito fácil, porque você vai no YouTube e você tem muita gente tocando e até dando dica também, né? Eu falei para ele dos guitarristas que eu gostava, né? De minha referência, e ele começou a seguir e a gostar também.
É que aconteceu, a gente foi a Portugal em 2014, em agosto, no mesmo ano que eu pedi para ele aprender, né? Quando ele tinha 4 meses estudando guitarra, a gente foi para Portugal e eu liguei para ele de lá, olha, você vai fazer um show comigo, em Assis. Eu sempre coloquei ele numas fogueiras assim, né? E ele falou, tudo bem, tio. Aí o que eu fiz? Eu gravei as músicas com a Cissa lá em Portugal, voz e violão, e mandei para ele e falei, ó, se vira. Você tem que estar tocando isso daí quando a gente voltar de Portugal. A gente ia voltar numa quinta e o show era na sexta-feira em Praia Grande, Santos, né? E ele estudou, foi atrás e tudo, e foi o primeiro show dele com a gente. Dava, inclusive, o Adriano Busco, que é o que faz parte do nosso trio instrumental, que é um percussionista, percuteria, né? E o Wallace iniciou e começou a gostar da coisa, né? Vendeu as guitarras, ele tinha 2 guitarras elétricas do rock, vendeu para poder comprar uma guitarra. Eu também dei uma ajuda, né? E a gente comprou a guitarra, inclusive de um dos guitarristas que a gente é fã, que é o Zé Manuel Neto. Como eu tive em Portugal, tive com o Zé Manuel Neto. Olha só. Ele estava vendendo uma guitarra, eu falei, Zé, eu vou comprar essa guitarra, eu e o Wallace vamos comprar essa guitarra. E a guitarra que ele tem hoje é do Zé Manuel Neto. Deixa eu tocar um pedacinho da música para você, vai. É verdade. Tudo bem. Muito bem, cara. O Adão Geraldo é violonista também, né, Adão? Como é que é? Não me joga nessa fria, compadre. Não me joga nessa fria. Um detalhe dessa música, que assim, essa música eu sou quando eu era... canhoto. Tem o canhoto da Paraíba, né? Tocava... Autodidata, violeiro. Isso é bom. Violonista sério. Mas essa música, quando eu era criança, eu gostava de ouvir o meu tio tocar, né? Vivia pedindo para ele, toca aquela, eu não sabia nem o nome, né? Toca aquela música, né? E ele sempre tocava. Quando eu fui para Bahia, eu fiz meu tio gravar uma fita cassete com ele tocando para matar a saudade lá. E essa música estava no meio. Quando eu ensinei essa música para o Wallace, também foi uma música que ele gostou tanto que quando ele aprendeu guitarra portuguesa, ele já estava bom de guitarra, ele fez um arranjo dessa música para guitarra portuguesa e veio me mostrar. Falei, já tirei o baquianinha na guitarra portuguesa. Isso é inédito, né? E ele gravou, nós gravamos essa música no CD dele, né? Foi bem bacana, assim. É uma música que faz parte do nosso repertório. Essa música o Toquinho tocava, né? Também, o Toquinho tocava com o Vinícius, né? Porque o Toquinho foi aluno do Paulinho Nogueira, de violão, né? Então, eles tocavam juntos essa música também. Então, ela tem essa história aí na nossa... Essa história foi assim que o Wallace cresceu artisticamente, musicalmente, que ele hoje realmente ele faz o que quer da guitarra. Pelo menos no meu entendimento, ele praticamente faz o que quer, principalmente eu tenho uma admiração enorme quando ele toca o brasileirinho na guitarra portuguesa, não é? Que não é... Olha que eu passei... Oi? Eu passei brasileirinho para ele no início dele, do estudo dele, né? Que legal. Ele toca isso desde o começo. Agora, uma coisa hilária desse dia que ele foi fazer o show com a gente, né? Ele fez o show,
né? A gente não percebeu, ele foi muito profissional e tudo. E nós ganhamos, eu tinha ganhado algumas coisas, né? Lá do local, e uma garrafa de vinho estava lá. Quando nós terminamos o show, né? Ele estava assim nervoso. Aí ele foi para o camarim. Aí quando eu fui ver a garrafa de vinho, já tinha ido meia garrafa de vinho depois da apresentação, porque eu acho que ele estava tão nervoso, porque era um palco grande, né? Logo a primeira vez, que foi muito engraçado. Ele falou: desculpa, mas não deu para aguentar. Foi muito Não, eu nervoso. sempre coloquei o Wallace em umas fogueiras, por exemplo, mandar ele para Portugal para tocar com a Casa de Portugal, né? Com o grupo A Casa de Portugal, foi uma fogueira. Eu falei, Wallace, não esquenta que as músicas são fáceis, você vai se dar bem. Ele se deu bem, mas foi uma fogueira. Já pus ele para acompanhar fadistas, Sebastião Manuel e tudo, sem conhecer as músicas, né? No violão, no caso, né? Sim. E, então, mas só que eu ponho ele na fogueira sabendo que ele vai conseguir fazer, né? Não ponho na fogueira de Claro, qualquer... claro. Foi um meio que eu achei de fazer ele ir adiante, né? Ir adiante. E conseguiu. E acho que deu certo. Deu certo? Ele é muito Ele é muito bom. Deixa eu perguntar para vocês, os dois, o seguinte. Vocês falem com franqueza, tá? O brasileiro entende o que é o fado e o português. Quais são as diferenças do entendimento de um português e de um brasileiro naquilo que é o âmago do fado? Você fala? Pode falar. Não, vamos junto aí. É assim, para mim, claro, o fado, né? Para o português, é a alma dele, são as raízes dele, a história dele, é o cotidiano dele, né? É o jeito que ele tem para expressar a gama de sentimentos que tem o ser humano e a cultura portuguesa, né? O brasileiro, eu sempre assim ouvi as pessoas falarem que é muito doloso, né? É muito triste. Só que é o que eu te falei, quando as pessoas, principalmente, vão a Portugal, que hoje é muito mais fácil do que antigamente, não é? E claro, não pode deixar de pelo menos a uma casa de fado, elas voltam e eu percebo que voltam também entendendo o que é aquele sentimento, né? Aquela maneira de você transmitir, né? De você expressar aquele sentimento através da música. Porque, no fundo, Rui, independente de qualquer cultura, nós temos, eu sempre digo, nós temos, a gente tem a música brasileira que tem tantos poemas. A nossa música, a música brasileira, ela é um universo de sons, né? Então, quando você põe sentimento, não deixa de ser um fado. Então, acho que o fado é isso. E quando você canta, eu geralmente nas nossas apresentações, mesmo em restaurante, eu abro um espaço e digo: agora eu vou convidar vocês a irem comigo a Portugal. Vamos a uma casa de fado. E é quando eu peço e explico como que o fado é cantado em Portugal, para quem não conhece, né? E faço um fado, pelo menos, ou quando eu estou com um outro fadista, fazemos dois, né? Um fado, pelo menos, no silêncio, eu peço silêncio só, né, ali naquele momento, né? Porque às vezes você não pode ser indelicado, né? Você tem que saber como falar. Então eu peço silêncio, explico que é, né, toda digamos, o ritual, né? Um ritual, né? Para se cantar o fado, e canto, e sou aplaudida de pé. Né? Então, as pessoas entendem-se, né? Não está acostumado, mas depois que começa a escutar, entende, né? E uma coisa que eu faço muito, eu canto com um pouquinho, né? Digamos assim, da pronúncia do português de Portugal. Em Portugal, até fecho mais um pouco,
mas aqui no Brasil não fecho tanto, para que as pessoas possam entender, porque às vezes as pessoas não entendem. O português às vezes fala muito rápido, não é? E arrasta. Então eu coloco, não por uma questão de imitação, não. Coloco porque sou filha de portugueses e acho que tenho propriedade para isso. Claro, claro. E coloco porque acho que, para você, que é principalmente para mim, que sou filha de português, aquelas voltinhas que você dá no fado, você tem que fechar as vogais um pouquinho, né? Para dar Você era capaz de me demonstrar um pouquinho só como é que você, a sua interpretação de um fado no idioma português, no sotaque português. Faz-me só uma pequena demonstração. Então eu vou fazer assim, vou até usar uma canção brasileira, certo, né? Que eu gravei no ritmo de fado, que chama-se Porto Solidão, né? Então eu vou fazer assim, com a nossa pronúncia brasileira, né? Português do Brasil, só um pedacinho, e depois eu mudo para a pronúncia um pouco mais portuguesa, não tão fechada, né? Se um veleiro repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos de versos naufragados e sem tempo. Tá bom, deu? Legal, deu bem para entender, deu bem, muito, muito legal, muito legal. Olha lá. Só uma claro, Sérgio. A gente, eu não vejo fado só, quer dizer, as pessoas veem fado às vezes como música, mas a gente que trabalha com isso e tem uma outra visão, né? A gente pensa na poesia, né? E se você falar nesse sentido, tem muitas poesias brasileiras, muitas músicas brasileiras que você pode falar que mesmo sendo samba ou menos sendo alguma outra, é um fato também. E tem muito da interpretação. Eu já cansei de ir em shows de colegas, ou não colegas, né? De cantores, que tem uma interpretação tão marcante que a gente até costuma falar, nossa, esse é fadista. Né? Ah, que legal, cara. Você entendeu? Tem isso. Eu tenho o perfil, aquele perfil, cara, é muito legal, cara. Mas sem às vezes nem saber o que é fado. Eu vi uma colega nossa cantando a Dona Irã Barbosa, né? Se o senhor não está lembrando, dá licença de eu contar. Aqui onde agora está esse edifício alto, essa música, acho que é Saudosa Maloca. Mas o jeito que ela cantou essa música, foi de chorar, e a gente falou, nossa, ela é uma fadista sem saber. Né? Como a gente sabe, né, dessa interpretação do fadista, né? Quando ela cantou, a gente falou, é fadista. Adão Geraldo, tu está entendendo esta percepção que eles têm, que nós temos em Portugal, de fado na essência? O fado não é apenas um ritmo, é um sentir, é um chorar para dentro, é um gargalhar para fora, mas é tudo sentimento. É o que o Sérgio está falando. O fado é sentimento, realmente, e não precisa ser no ritmo ou na melodia de fado, né? É o que eles estão falando. Sim. Isso dito por dois portugueses agora. O Paulo mesmo falava, né, que para se ouvir o fado, faça silêncio. Né? Então, você já vê a importância que é dada, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, Patrícia, que me chamou a atenção. Você, como psicóloga, se formou, teve a sua profissão, mas tem no fado
o seu grande mote de vida, ou seja, a sua filosofia está ali, a sua vida está colocada ali. E você disse que a música, o fado, lhe resgatou a vida. Qual a música que marcou esse resgate? Qual que permeou esse resgate? Ou qual permeia esse resgate? Olha, tem um fado que a gente diz fado castiço, né? Deixa eu até fazer uma colocação aqui para o Geraldo, que eu acho que nem todos os portugueses também sabem dessa questão do fado. O fado, ele tem fado castiço, é o fado puro, né? Quer dizer, o fado de raiz. E o fado castiço, ele tem mais ou menos 400 e poucas melodias. E dentro dessa melodia, que geralmente são quadras, quintilhas, sextilhas, né? E octilhas e tal. Dentro dessa melodia, você pode colocar o poema que você quiser, desde que esteja, claro, dentro ali, né? Ou seja, tem melodia feita para quadras. Para quadras, né? para quintilhas. Tem melodia feita para isso. quintilhas e tudo. Então, vamos supor, ela faz uma batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração, uma quadra, né? Então, se você tiver uma melodia de fado tradicional, castiço, que seja de quadras, você consegue encaixar essa letra, essa música essa letra naquela música. O que não é considerado, por exemplo, plágio. Uma melodia pode ter 80, digamos, quantas letras você quiser colocar. E cada melodia tem nome, né? Exatamente. Então, por exemplo, os cantores lá, quando vão cantar, eles viram para os músicos, falam, eu quero Pedro Rodrigues em Lá. Ou seja, ele fala para a gente o nome da música, da melodia e o tom dele. E vira para o público e fala, vou cantar no fado Pedro Rodrigues, Duas Lágrimas de Orvalho, que é o poema. Então, além de ter o nome da música, tem o nome do poema, né? Assim como pode ser esse poema, pode ser um outro poema que se encaixe nessa música. E o músico precisa saber que música que é para ele poder fazer o acompanhamento. E esse nome que se dá à melodia, digamos, geralmente foi o primeiro fado a ser feito, no caso, né? Então, a pessoa faz lá, Fado Isabel, porque não é porque ele gostou e ele chamou de Fado Isabel, porque ele tem lá... Pedro Rodrigues, o autor é Pedro, né? Então, às vezes, a pessoa tem o nome por exemplo, dela, o nome de uma... Fado Bailado, que não é bailado, mas Fado Bailado, na letra Estranha Forma de Vida, né? E não é plágio, tanto é que eu tenho acho que 4, 5 letras em fado, né? Que pode. Então, quando você me perguntou, eu voltei, porque você me perguntou, desculpa, saí um pouquinho. Você me perguntou... Seu mote de... Isso, qual foi a música que te resgatou? Ou seja, se tem dentro do fato aquela música primeira, aquela falou, olha, essa música me leva realmente a seguir nessa vida, a seguir esse caminho. Olha, são muitos, mas foi Deus, que é o que eu falei para você, que eu cantei aos 4 anos de idade, né? Gravei aos 4 anos de idade. E depois eu vim a cantar já num palco. Essa é realmente o que eu sinto que eu sou e o fado que mais me toca, que foi Deus. Vou fazer um pedacinho. Você conhece ela, Geraldo? Não. Você não vai fazer pedacinho nenhum. Você vai cantar essa inteira no final. É para nós fazermos a despedida. Pode ser? Para nós fazermos a despedida do futuro. Tá? Mas eu queria colocar agora, assim, como é que vocês agem quando não há silêncio numa sala? Porque é complicado. Quer dizer, retira um pouco, creio eu, na minha ignorância artística, que retira um pouco a emoção e o sentir de podermos transmitir a alma lusitana, que ao fim e ao cabo é o fado. Como é que vocês encaram isso? É todo mundo a falar, a bater pratos, copos, como é que é isso? A gente aprendeu um pouco, por exemplo, não é só no fado, por exemplo, que a gente ia assistir uns amigos tocar choro, né? E no bar, né?
a gente via nossos colegas tocando aqueles choros lindos, né? As músicas bonitas e tudo, e um barulho dos infernos. Então, Só que a gente aprendeu com eles que eles tocavam, quando estava nessa situação, eles tocavam para eles. Eles curtiam, eu até, uma dessas musicistas, ela é bandolinista, chama Jane do Bandolim, né? E a gente gostava muito de assistir ela tocar, porque ela se interagia ali com... Ela é bandolim, tinha o violonista e tinha o pandeirista. Eles faziam um semicírculo assim e se divertiam ali tocando para eles e conseguiam sentir aquela música. E no fado, a gente às vezes é obrigado a fazer isso mesmo. Nós gostaríamos que as pessoas interagissem com a gente, sentissem o que a gente está sentindo. Mas, se tem uma situação diversa dessa, a gente toca para a gente, né? A gente curte aquele momento para a gente. Sérgio, o sentimento é igual tocar para vocês do que tocar para os outros? Não é. Não chega a ser igual, claro, né? Não é. Mas é um preço que a gente paga, né? Às vezes. Porque você tem... primeiro que a gente tem que trabalhar, não é? Segundo, que a gente gosta do que faz, não é? Então, mas isso não, eu não digo nem que é só no fado, né? Qualquer música, claro, as pessoas têm que interagir, mas tem momentos e momentos. Só que a gente não pode, né? A gente não pode. Eu tenho, às vezes, já presenciei, às vezes, um colega ou qualquer coisa que fala, às vezes, né, de uma forma, e às vezes é rejeitado, e a gente tem que trabalhar. A gente tem, né? O ruim, às vezes, não é nem a falta a falta do silêncio, na verdade. O pior mesmo é quando você percebe alguém com chacota. Isso sim é ruim, né? E sempre, às vezes, infelizmente, de vez em quando acontece de pessoas serem desrespeitosas com o estilo. Com o né? estilo mesmo. E vocês qual é a reação de vocês? Vocês continuam como se nada fosse? Não, Fala, agora vai falar. Eu rio porque né, você sabe que eu amo ser filha de portugueses, né? Que aquilo me pega, né? Porque, né? Então, principalmente às vezes até quando eu vou fazer o momento do fado que eu te falei, Sim. não é? Que depois as pessoas aplaudem mesmo, tal. Quando eu percebo que tem alguém ali fazendo uma chacotinha, rindo, pondo a mão, eu continuo, né? Fecho meu olho, continuo. E no fim, isso eu estou te falando aqui, né? No fim, então, às vezes eu já dei algumas respostas assim, gente, muito obrigado pelo respeito e carinho. Eu tenho o maior orgulho de ser brasileira, porque eu tenho o maior orgulho de ser brasileira, porque quando eu vou em Portugal, eu sou brasileira, eles me recebem de uma forma, né, cantando música deles, e eles me recebem de uma forma, e hoje vocês provaram que vale a pena eu ser brasileira. Muito obrigada. Você tem que levar na bagagem, quando acontece isso, você tem que ter preparado 2 luvas brancas, que é para calçar a luva. Está entendendo? E falar isso. Deixa eu perguntar, estamos quase no final deste nosso bate-papo. Está sendo gravado para a informação de vocês, isto está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês, com certeza, todo este bate-papo, e vai ser publicado. O que significa para vocês uma Casa de Portugal? Estou falando de uma Casa de Portugal, com todas as suas tipicidades, O que é que significa para vocês uma Casa de Portugal? Estarem a atuar dentro de uma Casa de Portugal, seja ela qual for. Eu acho que a Casa de Portugal tem um significado até pelo nome, né? Casa de Portugal. É onde a gente se sente em casa para apresentar a cultura portuguesa, né? Seja ela fado, seja ela folclore, seja tudo gastronomia, né? Então tem esse sentido. A gente tem um carinho especial de quando a gente faz numa casa de Portugal, um ambiente português mesmo, fora de Portugal, né? Para mim, né, como filha de portugueses principalmente, não é?
eu vejo uma casa de Portugal como sendo o local onde se preserva os valores, a tradição, e aonde não se deixa esmorecer essa tradição e a cultura do povo português, né? Porque ela para mim, ela é a identidade do povo português fora do seu país, não é? Porque uma casa de Portugal geralmente, não é? E que mantém vivo tudo isso, não só a música, mas os valores, a forma de estar, né? De estar no mundo e trazer, quer dizer, e acaba com isso fazendo com que as pessoas se aproximem, as pessoas mantenham vivas não só digamos, os portugueses ou netos de português, mas também outras pessoas que acabam gostando e vão entrando e conhecendo essa cultura. Para mim, isso é a maior, não deixar esmorecer. Esse ambiente contagia vocês em termos artísticos, com certeza absoluta. Sim, sim. É outra coisa, é outro panorama do que estar num outro lugar qualquer, numa outra apresentação qualquer. Olha, você estar na Casa de Portugal cantando, né, Sérgio? Ela sempre te dá uma satisfação maior, não é? E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade maior também, né? Com certeza. Né? Porque ali você está cantando para a cultura mesmo, né? Para o povo português. Você está integrada completamente, você está mergulhada. Exatamente. Agora, eu vou só te falar uma coisa, não, assim, voltando só um pouquinho de uma das satisfações que eu tive na minha vida no mundo do fado, né? Entre muitas, já te falei que foi ser chamada de fadista em Portugal. Legal. Isso, eu falo para você, ainda me toca, me emociona profundamente, porque eu estava no final de noite numa casa de fados, foi quando esteve o Jorge Fernando, Ana Moura, eles passaram por essa casa de fado, Ana Moura cantou 2 fados, né? E outros cantores mesmo renomados. E no fim, o senhor, o apresentador da casa, me convidou para fechar a noite. Eu só tinha tempo de cantar um fado. E cantei. E não sabia que era o Jorge Fernando que estava lá. Porque o Jorge Fernando eu conhecia através de fotografia, internet. Não me toquei. E cantei um fado. E quando eu terminei esse fado, o Jorge Fernando aplaudiu, o guitarrista aplaudiu, Ana Moura fez uma reverência, e na hora as pessoas falavam, fadista, fadista. Ali eu despenquei mesmo, ali eu me realizei como cantora. Ainda bem que ela não sabia que quem ainda bem que eu não sabia. Violão era porque não tinha tremido ali, né? Tinha sacolejado ali. Nós saímos dali da casa de fados e com um amigo nosso guitarrista, que nós estávamos na casa dele, e aí eu feliz, assim, eu estava ainda, meu Deus, fui chamada de fadista, né? Não é só o cantar, Rui. Para mim, ser chamada de fadista é você falar para mim assim, portuguesa, você é portuguesa, é uma coisa maior ainda, né? Então, eu estava tão feliz que aí o meu amigo falou, olha, cantaste para o Jorge Fernando, hein? Eu falei, para quem? Nossa. Aí eu falei para ela, o autor da chuva, por exemplo. Né? O autor da chuva. Eu falei, ai meu Deus, ainda bem que vocês não me falaram nada, porque eu não ia cantar nada, não ia conseguir. Aí ia dar um branco, ia acontecer alguma coisa, né? Pois é. Desculpa te interromper, mas não interrompo nada. Eu só agora vou pedir aos meus colegas Adão e Paulo para imaginarem aí ou pensarem aí as últimas perguntas para o casal. Eu vou passar agora, antes de falarmos dos projetos futuros, vamos ouvir então Foi Deus. Pode ser?
Um Vou pedido. cantar então. Vou cantar a primeira parte, pode ser? Não, vou cantar tudo então. Pronto. É isso mesmo, é isso mesmo. É que eu não sei o tempo que a gente tem. Temos tempo, vamos lá. Não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ao sol e prata o luar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor, mas sei que cantando sinto mesmo quando se tenho desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo alecrim, deu as flores à primavera, e deu-me esta voz a mim. Deu flores à primavera, e deu esta voz a nós. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus, muito. Obrigada. Que coisa maravilhosa. Cara, a gente até fica emocionado, né? Nossa Senhora! Vai para lá, vai para lá. Meninos, projetos futuros, para além do trabalho que está projetado para sair este ano, em DVD, acho eu que é DVD, CD e DVD, né? É CD. CD. É CD. Para além desse projeto, projetos futuros para os nossos queridos artistas. Quais vão ser os projetos? Bom,
Com o Wallace a gente está gravando também um CD novo, né? A intenção é levar para Portugal também. Não sei se esse ano, porque talvez não dê mais tempo, mas para o ano que vem. E o principal também, lançar esse CD do Fado Trocado, que já está há muitos anos, já era para ele ter saído há algum tempo, né? Sérgio, por que é que demorou tanto tempo? De 2012 a 2022, vão 10 anos. Por que esse interregno para sair o CD? Olha, a gente foi a Portugal para gravar ele de uma vez, né? Eu já tinha gravado aqui algumas bases, a parte de percussão, flauta, a gente fez aqui, né? Com nossos músicos aqui. E lá para Portugal ia ser a parte da guitarra, a parte do Jorge, né? Da Fábia e a voz da Cissa também, né? A parte do violão que eu tinha que fazer, eu fiz aqui também, baixo, né? Não, baixo também foi lá, com um amigo nosso brasileiro de lá. O que acontece? Nós somos lá no mês de agosto. Já levamos, a gente teve um patrocínio, então nós já inclusive já pagamos, né? Já deixamos tudo pago. Só que fomos no mês de agosto. E o rapaz do estúdio, lá no mês de agosto lá é férias. Fala de férias. Só pode. E o rapaz do estúdio, acho que ninguém avisou para ele que a gente queria terminar isso nesse período, né? Nessa ideia. Então, a gente teve 2 dias de estúdio, precisaria de pelo menos 5 dias. Teve 2 dias e aí ele tirou férias mesmo. E a gente ficou a ver navios, né? Foi difícil. Não conseguimos terminar como a gente gostaria que fosse. Que daria para terminar, né? A gente já estava tudo ensaiado, já sabia mais ou menos o que fazer. O Jorge, o guitarrista, eles são fantásticos, eles pegam os arranjos na hora e já saem tocando, entendeu? Mas a questão das férias lá atrapalhou bastante. Quando a gente voltou para cá, aí já fica tudo muito mais difícil, né? E o rapaz do estúdio muito enrolado, né? A gente marcava, já teve vez a gente marcar com o Zé, eu marcar daqui, né? Zé Manuel Neto, tal dia você está marcado para ir lá no estúdio para terminar de colocar as guitarras. E combinava com o rapaz do estúdio. Chegava lá, o rapaz do estúdio não estava. O Zé chegou a me ligar. Sérgio, estou aqui. E eu aqui de São Paulo, o que eu ia fazer, né? Então, teve todas essas coisas aí que atrapalhou bastante. E assim, foram 3 anos, pelo menos, nessa luta. Só para poder A gente terminar. chegou a voltar a Portugal, né? Em 2014, para tentar terminar, e mesmo assim não conseguimos terminar. Depois foi a luta para fazer mixagem, depois de tudo gravado. A mixagem, a masterização, que também foi outra aventura. Outra aventura. Outra aventura. Aí conseguimos fazer, em 2017, um pré-lançamento. Não estava com o CD 100% pronto. Vamos fazer um lançamento. Eu acho que 2018, entre 2017 e 2018, a gente consegue lançar. Mas, menino, não ficou pronto ainda depois disso, né? E aí, quando eu estava com todas as faixas na mão, tudo, aí faltou dinheiro. Faltou dinheiro para a parte de capa, essas coisas, capa, né? Sim. Que a gente pagou o trabalho de gravação, de mixagem, masterização e os músicos lá, né? Sim. Na verdade, o músico, a gente pagou o Zé Manuel Neto, o Jorge Fernando não cobrou nada, não, a Fábio também não nem cobrou nada. Nem a Fábia. Né? Ele quis fazer mesmo, produziu, ele deu produziu 4 músicas, 4 letras dele e não cobrou nada, ele tocou, né? Uhum. Mas a gente gastou com o estúdio, o dinheiro que a gente tinha foi estúdio, foi os músicos, foi o baixista também, a gente pagou, baixista de lá. Quando o CD estava pronto, aí faltou dinheiro para a gente fazer as cópias, pagar os direitos das músicas, tem todo esse trâmite aí. Porque os direitos pegam muito, né? Claro, a gente tinha muitas músicas do Jorge, ele assinou, sim, né? Nós tivemos... Mas não são todas as músicas do CD que são de graça, né? Então, quando a gente estava pronto para... Não, vamos lançar esse ano. 2019, o que aconteceu?
Pandemia. Aconteceu, né? Aconteceu. Então agora, Pois é. para o futuro, nós temos esse CD, que está para sair agora este ano, se tudo correr bem, se não houver precalço nenhum, não é? De última hora. E o que é que temos mais de projetos? Em termos de apresentações, as grandes apresentações, se tem alguma coisa agendada já ou não? A gente pensa em fazer alguns shows shows maiores, não é? De palco mesmo. Mas em Portugal de São Carlos. Não, né? No Teatro Municipal, por exemplo. Olha, pois é. Né? Nós, quem sabe a gente consiga resgatar. Pois é. Aqui a gente já fez alguns, né? Sim, Sesc, né? E a gente pensa, a gente tem alguns projetos, não é? Mas que nós precisamos agora voltar a pensar neles e colocar neste tempo, porque esses projetos eles estavam já em 2019, né? Porque foi quando a gente, inclusive, né, alguma coisa luso-brasileira, né? Fazendo uma mistura aí, né? Com convidados e tal. Então, isso a gente vai ver agora como é que fica, porque a questão da gente usar algumas coisas como a lei PROAC, né? Tudo isso ainda está assim, a gente já teve alguma vez uma captação de PROAC, aí depois não deu certo. Isso é tudo muito complicado, né? Então, a gente conta... uma ideia, já comentei com a Cissa e o Wallace, da gente fazer um show. É que, assim, a prioridade do CD Fado Trocado está em primeiro lugar, porque primeiro lugar. A gente recebeu o patrocínio e a gente não prestou conta ainda. Né? Desagradável, então, isso daí está muito, assim, martelando na cabeça. Mas eu tenho um desejo de fazer um projeto de fado tradicional. Eu falei para a Cissa e a gente ficou de combinar com um outro cantor, né? Um amigo nosso que canta fado tradicional como ninguém aqui. Muito bom, Rocha, um rapaz jovem, muito Você bom. Você vê um jovem, tem a idade do Wallace, ele é neto de português. De um avô só. O avô dele acho que nem ouvia fado, mas ele ouviu fado alguma vez na vida. Ele por acaso, ele é primo de segundo grau do Ricardo Araújo. Mas não tinha contato, ele nem conheceu a música portuguesa com o Ricardo. Né? Ele ouviu, se apaixonou pelo fado das antigas, o fado castiço tradicional. E aí depois ele descobriu que tinha um primo que tocava guitarra, né? E foi lá, encontrou com a gente nesse restaurante, inclusive nesse restaurante que ela cantou a primeira vez, né? E daí começou a aprender os fados tradicionais todos, né? Conseguiu gravar um CD em Portugal, né? Com músicos da antiga lá, músicos, né? Então eu tenho essa ideia de fazer esse projeto de um fado tradicional. Como seria esse projeto? Pelo menos metade do show, um ambiente menor, um Sesc, um teatro menor, fazer como se fosse uma taberna mesmo, e fazer esse som sem aparelhagem sonora, pelo menos uma parte dele. Tudo acústico. Realmente, tudo acústico, como se faz lá nas casas de fado. Por isso o nome é fado tradicional. Exatamente. Isso é um dos projetos. Né? E acho que vai ficar bem bacana com os dois cantando junto. Com certeza absoluta. Então, essa é uma das ideias, mas não sei quando que a gente vai conseguir fazer isso. Né? Outra das ideias é pegar na ideia do Sérgio Paulo e fazermos ainda este ano um baita de um espetáculo de palco no Teatro Municipal de São Carlos. O Adão, eu vou pedir também a ajuda ao Adão para estar na organização desse espetáculo, que será com certeza casa cheia, e não vai haver só uma sessão. Eu acho que pelo ineditismo da música e enfim, dos temos não só o teatro, como também o SEMAC, né? O Centro Municipal de Arte. Exatamente, que é a transmissão ao vivo pela televisão. Vamos tentar fazer um bem bolado, a gente combina com vocês, eu, o Adão e o Paulo, vamos tentar fazer isso e fazer um grande espetáculo de palco com vocês, os três. Eu acho que vai merecer bem a pena e pelo menos nós vamos dar aquilo que nós temos do coração, que é elevar a arte que vocês têm para nos trazer
as suas especificidades e a sua alma portuguesa. Eu acho que vai ser muito legal. A gente tem esse ano o Portugal Fest, né? Pois é. Onde eu estava querendo trazer o Jorge Fernando para fazer um show com a Cissa nesse Portugal Fest. Só que assim, não sei se eu vou conseguir, tem que ter patrocínio, né? Esse ano é um ano de eleição, as coisas não são tão fáceis, porque assim, a Prefeitura de São Paulo está envolvida com isso. Mas é um ano de eleição, então as coisas ficam um pouco complicadas. Sem contar que esse show do Portugal Fest é em setembro. E justo na data, vai ser uma data em que eu e o Wallace não vamos estar. A gente vai fazer o Rock in Rio, por acaso, né? A gente vai fazer os 11 dias lá do Rock in Rio, nós vamos estar tocando lá. E vai calhar, né? Vai calhar mesmo assim, a gente está querendo trazer o Jorge. Por quê? O que eu pensei? Se eu conseguir trazer o Jorge uma semana antes, eu posso conseguir, além do depois a parte do Portugal Fest, fazer algum show com ele. Isso. E assim com a gente, né? Sim. E isso seria fantástico, né? Porque eu acho que seria um show bem... porque... Essa união de Brasil e Portugal, né? Uma fadista brasileira com um fadista... O Jorge... E ele topa, né? Com a gente ele topa fazer. E eu tenho um projeto, claro, né? Porque o meu marido já esteve em Portugal depois. A última vez que eu estive, por conta de tudo isso, foi em 2014. Eu não posso ficar longe daquela terra tanto tempo. Entendeu? Então, eu falei que esse ano já não dá, mas o ano que vem, o meu projeto, eu tenho que ir a Portugal, cantar naquelas casas, né? E ver a minha família, que eu tenho lá da parte da minha mãe, 32 primos. Isso vai demorar, mais de 2 meses tem que ficar lá, no mínimo 2 meses, tá? E aí vai atuando nas casas de fado e vai visitando a família, uma de cada vez. Não, você sabe como é português nas aldeias. Quando eu vou, eu vou fazendo uma via sacra, né? E tem que quando passar... ela for, vai ser menos chato, porque eu fui agora em fevereiro e está muito chato viajar, por causa do... por causa... É teste de Covid, vacinação, né? Coisa, mas é capaz de aliviar um pouco essa eu acho que sim, né? Vai aliviar. Mas foi muito difícil. É complicado. Paulo, gostaria de fazer alguma última intervenção, alguma última questão à Cícia e ao Sérgio? Então, nada mais do que agradecer a presença deles e estas quase 2 horas aqui de bate-papo. Foi muito agradável, porque passou muito rápido. Foi bom mesmo. Eu não as vi passar. Espero muito sinceramente que num curto prazo, num longo prazo, num médio prazo, que esta pandemia nos deixe em paz para que todos possamos trabalhar e para que os nossos caminhos se possam cruzar muito rapidamente. Espero que essa guerra que está por aí também acabe logo. E espero muito sinceramente que em novembro a nossa seleção possa ter um bom sucesso. Opa, com certeza. Mas principalmente estamos aqui pela Cícia e pelo Sérgio. Então, muito sucesso e como eu já disse, que os nossos caminhos se cruzem muito, muito rapidamente. Um abraço, boa noite e mais uma vez, muito obrigado pela satisfação que me deram e que nos deram, com certeza. Obrigada a você, viu, obrigado, Paulo? Sempre tão carinhoso com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Adão Geraldo, por favor, Adão Geraldo. A gente tem que agradecer muito. E parece que aquele bate-papo que eu estava tendo com o Sérgio cedo está se concluindo, Sérgio. Você está vendo? Você falou, fica a dica. Então, a dica já se transformou praticamente numa grande realidade. Tá? Eu conversava com o Sérgio a respeito de fazer um show na casa de Portugal. Falei, o Rui está nos ouvindo. Agora eu tenho certeza que ele vai adotar a ideia. Conversamos sobre o Sesc, eu já tinha pensado em falar com a Vilma Demarque, e a coisa começou a fluir. Né? E o Sérgio disse, olha aí, fica a dica. E, de fato, a dica ficou e pegou. Isso aqui é o importante. Né? Acho que vai pegar mesmo. Acho que vai pegar mesmo. Com toda certeza. Com toda certeza. Eu acho que mais importante que tudo isso também foi essas 2 horas, que pareceram 2 minutos, né?
ninguém viu passar. Tamanho foi o deleite e o prazer de estar aqui com vocês. Eu só queria agradecer. Para mim foi um momento muito prazeroso, principalmente em poder conhecê-los e ouvir essas joias raras do fado, né? Coisa fantástica. E baquianas, não precisa nem falar. Incrível. Sucesso sempre. Obrigada, Geraldo. Foi um prazer enorme estar consigo. Muito obrigado, então. O prazer é todo nosso. Agora a última surpresa, que é um castigo para eles dois, para o casal. Vamos nos despedir aqui, vamos dar um grande abraço ao Sérgio, muito obrigado por toda a simpatia, por toda a cordialidade e cooperação e de algum sacrifício também, por estar aqui 2 horas sentado aí, mas eu acho que foi um papo legal, era essa a intenção, era ser um papo legal. Obrigado à Cissa por toda a sua simpatia, por toda a sua... Obrigada. Por todo, e obrigado aos dois por todo o seu profissionalismo e por estarem a representar tão bem a Portugal. Agora vamos à surpresa, que vai ser desagradável para os dois. Vamos nos despedir com um fado que eu estou pedindo para a Cissa poder cantar, acompanhada pelo Sérgio, à sua escolha, para podermos encerrar esta nossa sessão. Pode ser? A nossa escolha? À sua escolha. Por que não a vossa escolha? Não, à sua escolha. Vocês são os nossos convidados. Então, vamos lá. Pode ser? Lisboa, você quer um fado castiço ou você pode ser um fado canção? Escolha. Castiço eu acho... Não, vamos encerrar com alegria. Vamos lá. Então tá. Então, antes de terminarmos, queria agradecer a vocês, né, por estarmos aqui hoje. Para mim, essas 2 horas foram maravilhosas, né? De um bate-papo gostoso, de mostrar um pouquinho de quem a gente é e também conhecê-los melhor um pouquinho também, né? E queria mandar um beijo para todas as pessoas, né, que vão nos ver e ouvir, para todas as pessoas que eu já conheci em São Carlos, e eu vou mandar um beijo especial para uma pessoa, né? Mas que seja estendido a todas, que sempre me recebem, nos recebem com tanto carinho, que é a Tati, né? A nossa menina que também canta fado, né, Tati? Que gosta e canta fado, né? E também a todos vocês, muito obrigada. Então, eu acho que a gente... Você vai despedir? É que assim, ela já fala por mim e por ela, né? Não falei... Faço das palavras dela as minhas também. Pronto. É assim, vamos, né? De música. Você falou porque nós nos casamos, né? Mas... Por isso, eu puxo e ele me segura. Então, vamos reverenciar Lisboa, né? Muito bem. Uma marcha ou Lisboa, meninas? Lisboa à noite? Pode ser, Lisboa. Então, vamos à nossa Lisboa à noite, que é tão linda, né? E que traz sempre aquela boemia maravilhosa dessa cidade que tanto eu amo. Lisboa à noite. Lisboa adormeceu, já se acenderam 1000 velas dos altares das colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços voluptuosos do seu Tejo, cobriu a colcha azul do céu estrelado e a noite veio a medo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lisboa não parou a noite inteira, poema estourada mais bairrista, foi a sardinha assada lá na feira e a segunda sessão de uma revista. Dali para o bairro alto então galgou, no céu a luz cheia refugia, ouviu cantar a malha então pensou, era a saudade aquela voz que ouvia. Lisboa andou
uma toirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Lará, lai, 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 lará, lai, 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 lará. Lisboa ouviu cantar o fado, rompia a madrugada quando ela adormeceu. Não há dúvida, gente. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Muito sucesso. Nós vamos encerrar aqui a transmissão. Não saiam daí para nós nos despedirmos depois nos bastidores. Um grande beijo aos dois. Muito obrigada. Obrigado.